Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online, dando continuidade à nossa série de devocionais sobre a natureza da igreja. Hoje vamos ver as seguintes metáforas sobre a igreja do Senhor Jesus. Ela é comparada a um edifício, a um templo e até mesmo a casa de Deus. Então, percebo que o uso dessas metáforas é para ilustrar um pouco mais daquilo que é a natureza da igreja, daquilo que é a igreja do Senhor Jesus, esse ajuntamento de pessoas que tiveram um encontro salvífico com o Messias prometido a Israel e que espalharam o evangelho de Jerusalém para todo mundo e chegou até nós. E quando nós temos contato com o evangelho e respondemos positivamente a palavra de salvação, entramos na família de Deus, como já vimos, uma outra metáfora para a igreja. E agora vamos ver aí as seguintes metáforas, né? Como o Senhor sai do uso da família, do uso da figura de uma lavoura, colheita, ramos da videira, e passa agora para trabalhar nessa área da edificação, da construção civil. A gente poderia dizer, né, e o Senhor então trabalha justamente com essas figuras de linguagem para falar e ensinar para a gente um pouco mais sobre a obra, o ministério que é a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Então, vamos lá. As metáforas têm aí esse objetivo de nos ajudar a entender melhor a natureza da Escritura, e é por isso que a natureza da igreja, e é por isso que as Escrituras trazem para a gente essas figuras de linguagem, ou aqui nesse estilo literário do uso das metáforas, né, para representar algo. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que a igreja é um edifício. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui os versículos 6 a 9, que diz assim as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Até aqui ele está usando a figura, né, da plantação, do cultivo, mas no versículo 9, no finalzinho, ele então usa uma segunda metáfora, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, percebam aí que a primeira metáfora usada aqui, né, nessa parte da construção aplicada aqui, ilustrada como a igreja do Senhor, é chamado de edifício de Deus. Aqui é justamente essa ideia mesmo de uma construção ali, em que você prepara os alicerces, lança o fundamento, depois você vem construindo, levantando, você faz a cobertura ali do telhado e, claro, você tem a parte do acabamento externo e interno. Bem, isso é o que nós conhecemos como um edifício, né? Seja um edifício construído com as pedras de Jerusalém, que tem aí, além de ter a arquitetura greco-romana, né, ou algo assim mais simples, né, sem colunas, sem capitéis, mas isso é um edifício, é uma construção ali de tijolo por tijolo, de pedra por pedra. Então, essa é a ideia aqui na visão do apóstolo Paulo sobre uma figura de linguagem para ilustrar, né, a natureza da igreja. Quando a gente pensa nisso, em um edifício, a gente então fala aí de fundamentos, né, que existe numa construção. E lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 20 a 22, nós temos justamente
o uso ainda, ampliando esse conceito de edifício, da igreja como um edifício, não da igreja como um prédio, né? Mas usando a figura de um prédio, de um edifício, aplicando a igreja. É claro que a igreja vai se reunir num prédio, num edifício, numa casa, como nós vimos, né? A natureza da igreja foi assim, começaram em casas e se reuniam no templo em Jerusalém, no espaço em torno do templo em Jerusalém, mas a igreja também se reuniu debaixo de árvores, né? Se reuniu em catacumbas, né? Num período de perseguição. A igreja se reuniu em vários lugares para poder ter a sua liberdade de culto e o seu ajuntamento solene. Então, a gente sabe disso na história da igreja do Senhor Jesus. Mas, olha só o que está escrito em Efésios, falando sobre a igreja como um edifício. Diz assim no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha que interessante. Temos aqui o fundamento que envolve apóstolos e profetas, e que a pedra central, né? Aquela pedra que é colocada de esquina, e aí você tem toda a dimensão do projeto ali, para que ele seja edificado, que ele cresça, né? Nós temos o Senhor Jesus como uma pedra da esquina, como aparece no Salmo, nos profetas, né? A pedra que os edificadores rejeitaram é essa que Deus escolheu para construir o seu edifício. E o versículo 21, então, diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Perceba aqui que nós temos o edifício e o templo, né? Sendo usado aqui como metáforas para a igreja, mas falando do seu crescimento. Esse edifício cresce, ele é edificado, tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, que dá o aumento desse movimento que é a igreja, desse crescimento orgânico que é a igreja, e esse crescimento que nós temos aí na edificação. Então, percebo que está ali bem ajustado, né? Cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E aqui, no finalzinho, temos a terceira, melhor dizendo, metáfora, que é a casa de Deus, né? O Senhor vem habitar em nós. A Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo, e que nós já vamos ver isso, mas aqui, falando sobre o edifício, era isso que a gente tinha para mencionar. Bem, e quando a gente se refere, né, ao templo, né, a igreja como um templo de Deus, está aqui, nós lemos, né, cresce para templo santo no Senhor, mas também nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 2, né, justamente uma referência a essa parte do templo. Nós vamos ler aqui, que é muito importante. Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, diz assim: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Bom, quando a gente pensa na construção de um templo, aí nós estamos falando justamente de uma construção específica para culto, para adoração. Enquanto o edifício que nós vimos lá em 1 Coríntios e em Efésios se aplica a qualquer tipo de edifício, aqui nós estamos falando
né, aqui em 1 Pedro, de uma edificação de um templo para culto, para adoração. Então, nós, como igreja, somos chamados de templo do Espírito Santo, já vamos ler sobre isso, mas vamos entender aqui o propósito dessa metáfora, dessa figura de linguagem aplicada para a igreja como templo, ou seja, nós somos o lugar em que se deve adorar, né? Nós é que somos os adoradores. Nós somos tanto aqueles que vai ao templo para adorar, quanto somos o templo de adoração a Deus. E isso é muito especial. E quando a gente pensa na figura do templo, então o apóstolo Pedro vai dizer aqui que esse templo foi construído com pedras vivas, ou seja, a partir do momento em que nascemos de novo, em que recebemos uma vida espiritual, a gente é considerado uma pedra viva nesse templo de Deus, né? Que é o lugar de adoração. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar ao Rei, adorar o Senhor, adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. E percebam que aqui ele faz uma distinção daqueles que creem nessa rocha da salvação, que é Jesus, essa pedra de esquina que é o Senhor Jesus, nós, e aqueles que não creem, são chamados de rebeldes. Por quê? Porque o evangelho é apresentado a todos, mas muitos decidem não crer. São chamados de rebeldes aqui no texto bíblico. Mas as pedras vivas são chamados de edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então, percebam que esse templo ele tem uma característica espiritual, justamente falando dos propósitos que para que serve um templo. Um templo serve para se desenvolver atividade espiritual, de serviço a Deus, através dos louvores, do ensino, da comunhão, do culto em si, né? E olha aí, do sacerdócio santo. Ora, o sacerdócio santo é justamente um chamado para todos servirem a Deus. Então, no templo, que é a igreja, não apenas sacerdotes separados para aquele fim servem, mas todos que creem são chamados de sacerdotes, né? O sacerdócio, isso na teologia, é chamado de o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os nascidos de novo que creram em Jesus têm o dever, o direito, a obrigação, a responsabilidade de adorá-lo, de cultuá-lo. Não conseguimos e não podemos transferir isso. Embora existam aqueles que nos ministram, aqueles que nos conduzem, todos nós estamos unidos na adoração, no serviço espiritual, sacerdotal a Deus. E olha que interessante, ele vai falar que nós, então, oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Do que são esses sacrifícios, então? Né? É claro que sem templo, em Jerusalém, não há sacrifício de animais. Mas o nosso sacrifício é um sacrifício de louvor a Deus. É o tempo que consagramos a Deus para estarmos naquele lugar, naquela hora, com todos aqueles que têm esse propósito e desejo de, com seus dons e talentos, servir a Deus. E é isso que é chamado aqui de para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E quem opera em nós esse desejo é o Senhor Jesus. E quem nos impulsiona a realizar isso é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, né, para uma vida de adoração. Então, ele vem trazendo isso aqui, né, nessa porção de 1 Pedro, e, por último, ele vai dizer aqui que muitos serão edificados nessa rocha da salvação, nessa pedra de esquina, e muitos serão escandalizados. Então, percebam que o Senhor Jesus é um divisor de águas. Para aqueles que o adoram, é o Senhor. Mas para aqueles rebeldes que tropeçam nele,
é o juízo de Deus. E como eu disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós somos chamados de templo do Espírito Santo. Vá lá comigo e nós vamos ver o que diz o texto bíblico. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, né? Somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, olha só, o Senhor não só se fazia presente no templo em Jerusalém, nos sacrifícios, nas ofertas, nas festas, nas adorações do povo, como ele se faz presente em nós. Por isso que a Bíblia diz aqui que nós somos templo de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. A ideia é essa. O templo é um lugar onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. Foi assim no templo de Salomão, foi assim no templo de Esdras, foi assim ali na reforma e ampliação no templo por Herodes e antigamente ainda no deserto, no tabernáculo, mas hoje é assim em nós. O Senhor habitando naqueles que se tornam templo do Espírito Santo. E a igreja é chamada, então, de templo de adoração, onde nós oferecemos as nossas vidas, né? E nosso ajuntamento, louvor espirituais, né? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E, por último, nós também somos ensinados pela palavra de Deus que a igreja é a casa de Deus. Isso é muito interessante, está lá em Hebreus, vamos até lá. Hebreus capítulo 3, versículos 3 a 6. Porque ele é tido, como diz aqui, capítulo 3, de Hebreus, versículos 3 a 6. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, aqui uma referência a Israel, né? Como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a igreja, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos chamados de casa de Deus. Existem alguns hinos, alguns cânticos espirituais que falam sobre isso, né? Que nós somos casa de Deus de uma forma poética tão linda, que mostra essa relação do Senhor de querer estar conosco, fazendo da sua igreja a sua própria casa, fazendo de cada um de nós a sua própria moradia e o lugar onde se tem comunhão, onde a família se reúne, onde a família partilha o pão, onde a família tem as suas lutas e as suas batalhas e se unem para a vitória, para a conquista, né, para vencer. Então, percebam que a figura de linguagem aqui, usada para a igreja, como nós vimos, um edifício que está aí sendo construído em edificação. Somos o templo, então tem o propósito de adoração, e somos a casa de Deus. Aí o propósito de intimidade, de uma comunhão mais íntima. Então, perceba que essas metáforas servem para nos ilustrar, né, um pouco mais sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos essas pedras vivas, né, utilizadas na construção desse edifício bem ajustado, bem ligado, que promove o crescimento. Somos as pedras vivas do templo, com o propósito de, num momento marcado, né, a hora combinada, num lugar, nos ajuntarmos e prestar a Deus o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, o serviço sacerdotal a Deus. Mas também traz para o lugar mais íntimo, que é a casa de cada um de nós. E como vimos, Moisés cuidou da casa de Deus, da nação de Israel, quando a libertou da escravidão.
E o Senhor Jesus cuida da casa, a igreja, a união de judeus e gentios que creem em Jesus, né? E que nos liberta do pecado, do poder do pecado, para nos dar uma vida abundante, uma vida que vence o poder das trevas e que vence até mesmo o pecado que tão de perto nos rodeia e nos assedia e é fonte de tentação nas nossas vidas. Mas como nós somos moradia de Deus, como templo de Deus, habitação do Espírito Santo e casa de Jesus, nós podemos então confiar de que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas. E que assim, como igreja, possamos entender a importância que temos como pedras vivas, encaixada em cada parte, em cada lugar desse edifício que cresce e cresce para a glória de Deus. Não esqueça disso. Você é essa pedra viva colocada na casa de Deus. E nada nem ninguém deve te tirar daí. Porque você faz parte dessa estrutura, espiritualmente falando, estamos ligados pelo mesmo Espírito do Senhor que nos uniu e fez de nós edifício, templo e casa de Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Inscreva-se no canal do Templo Batista de Indianópolis. Agora vamos orar, encerrando essa primeira parte. Pai, na tua presença estamos aprendendo mais de ti, em torno da tua palavra, com essas metáforas que vêm com o objetivo de ilustrar o que é, de fato, a igreja do Senhor Jesus. Que possamos aprender o que somos, ó Deus, como igreja de Cristo. É o que te pedimos e rogamos a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir esse devocional, que vão meditar na tua bendita palavra. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o nosso próximo devocional. Shalom a todos.